Solte sua voz e cante. Canta minha alma, canta ao Senhor. Cantemos. Vivo feliz, pois sou de Jesus, e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti, e extasiado então me senti. Anjos descendo trazem dos céus ecos da excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Amém. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Declare isso. Para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Para dizer que Ele é o Senhor. Para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e bondade.
bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Deus é o Senhor. Para dizer que tu és o Senhor. Mais uma vez. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Declare, Ele é o Senhor. Para dizer que tu és o Senhor. Adore o Senhor, teu reino. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Sua voz no lindo coral, teu reino. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Amém. Vamos cantar Jesus. Jesus, teu amor me fascina, mexe com meu coração, enche-me de alegria, de minha adoração. Quero que venha ao teu reino, sua bandeira levar, ver as nações se prostrando para te adorar. O meu coração será sempre teu. Quero viver só pra te amar e desfrutar do teu amor, me envolver em teus braços, sentir teu calor. Do início, Jesus, teu amor. Jesus, teu amor me fascina, mexe com meu coração, enche-me de alegria, gera em minha adoração. Quero que venha ao teu reino, sua bandeira levar, ver as nações se prostrando para te adorar. O meu coração será sempre teu. Quero viver só pra te amar e desfrutar do teu amor, me envolver em teus braços, sentir teu calor. O meu coração será sempre
Deus, o Senhor me deu a vida e não posso explicar o que o Senhor és para mim. Nas tuas mãos, Jesus, entrego tudo o que sou, e a cada dia eu vou resplandecer a tua luz. A cada dia eu vou levar ao mundo o teu amor, e tu buscando eu conhecerei teu coração, então guiando-me em cada passo à frente. A cada dia eu vou ser a luz do teu amor. A cada dia pra ti eu viverei. A cada dia seguirei teu coração. A cada dia eu te amarei, Senhor. Pode ficar em pé mais uma vez, vamos cantar essa canção do início. A cada dia viverei para o teu louvor. Solte sua voz e cante, adore ao Senhor. Com as palmas. O que dizer? O que dizer, ó Deus? O Senhor me deu a vida e não posso explicar o que o Senhor és para mim. Nas tuas mãos, Jesus, entrego tudo o que sou, e a cada dia eu vou resplandecer a tua luz. A cada dia eu vou levar ao mundo teu amor, e te buscando eu conhecerei teu coração, então guiando-me a cada passo à frente. A cada dia eu vou ser a luz do teu amor. A cada dia pra ti eu viverei. A cada dia seguirei teu coração. E a cada dia eu te amarei, Senhor. A cada dia pra ti eu viverei. A cada dia seguirei teu coração. A cada dia eu te amarei, Senhor. A cada dia adorarei. A cada dia adorarei. A cada dia adorarei. Mais uma vez, a cada dia adorarei. A cada dia adorarei. A cada dia adorarei. A cada dia adorarei. A cada dia viverei do teu louvor. A cada dia pra ti eu viverei. A cada dia seguirei teu coração. A cada dia eu te amarei, Senhor. A cada dia pra ti eu viverei. A cada dia seguirei teu coração. A cada dia eu te amarei, Senhor. A cada dia adorarei. 2 Coríntios, capítulo 10, verso 1 ao verso 5. Diz assim: Eu, Paulo, pela mansidão e pela bondade de Cristo, apelo para vocês, eu que sou humilde quando estou face a face com vocês, mas audaz quando ausente. Rogo-lhes que, quando estiver presente, não me obriguem a agir com audácia, tal como penso que ousarei fazer, para com alguns que acham que procedemos segundo os padrões humanos. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos.
As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. As marcas do servo de Deus. O ministério do apóstolo Paulo, e você vai concordar comigo, foi sempre um ministério vitorioso, mas nunca foi sem lutas. Por onde ele passava, havia revoltas, havia açoites. Ele enfrentou tanto oposição e ataque dos judeus, quanto também dos gentios. Ele viveu circunstâncias muito difíceis, suportou provações, suportou privações, passou por prisões. E aqui, nos capítulos anteriores, o apóstolo Paulo está sendo acusado de não ser apóstolo. E tudo isso ele passou porque ele decidiu ser servo, defendendo também o seu apostolado. E ser servo gerou nele algumas marcas. Tanto é que, em certo momento, ele estraga no meu corpo as marcas de Cristo. Marcas, você sabe muito bem, que são evidências de algum acontecimento, mas também são memoriais do cuidado de Deus por nós. É provável que você tenha aí no seu corpo, ou traga na sua mente, marca de algum acontecimento, de algo que aconteceu no seu passado. E quando você olha para essa marca, você lembra daquilo que aconteceu. Assim são, meus irmãos, as marcas em nós. Elas nos trazem, nos mostram coisas que nos aconteceram no passado. E hoje nós olhamos para essas marcas e nos lembramos desses fatos. E como servos de Deus, nós devemos também deixar marcas que evidenciem o nosso chamado. E eu quero então compartilhar nesta manhã aqui com você, baseado nesse texto da palavra de Deus, sobre essas marcas do servo de Deus. Quais são essas marcas que o servo de Deus precisa evidenciar nesse tempo? E aqui a primeira marca, meus irmãos, nós vemos aqui nos versos 1 ao verso 3, a primeira marca do servo de Deus que nós precisamos evidenciar nesse tempo é servir pela motivação espiritual. É isso que Paulo estava defendendo aqui, que ele servia, não é por outra motivação a não ser a espiritual. Olha só os versos, eu vou repetir, verso 1 ao verso 3. Paulo dizendo: eu, Paulo, pela mansidão e pela bondade de Cristo, apelo para vocês, eu que sou humilde quando estou face a face com vocês, mas audaz quando ausente. Rogo-lhes que quando estiver presente, não me obriguem a agir com audácia, tal como penso que ousarei fazer para com alguns que acham que procedemos segundo os padrões humanos. E aí ele conclui dizendo: pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Os acusadores do apóstolo Paulo estavam dizendo que aquilo que motivava ele eram as coisas carnais. O que eles estavam querendo dizer é que Paulo queria manter o poder sobre a igreja. O que eles queriam dizer é que Paulo estava querendo liderar aquela igreja apenas pelo interesse financeiro. Na verdade, meus irmãos, isso eram tudo conjecturas pessoais na tentativa de destruir a imagem do homem de Deus. E é interessante que até hoje Satanás usa essa ferramenta, onde pessoas fazem conjecturas sem provas para destruir a imagem do homem de Deus, para que a palavra de Deus dita por essas pessoas não encontrem corações abertos ou não tenha autoridade. E o pior é que algumas pessoas acabam dando ouvidos a essas conjecturas. O que as pessoas, na verdade, aqui, nesse texto, queriam quebrar, era a ideia verdadeira da motivação do apóstolo Paulo em pregar o evangelho, dizendo que a motivação dele não era espiritual, mas era carnal. E Paulo então vai dizer aqui, vai defender aqui, que a verdadeira motivação que ele tinha para servir a Deus era a motivação espiritual. Paulo não está dizendo, meus irmãos, que ele não era humano, que não tinha coisas que precisavam ser mudadas, que não tinha coisas que não precisavam ser trabalhadas na vida dele. Ele não estava dizendo que ele não tinha falhas como ser humano, mas o que ele estava afirmando, o que ele estava dizendo aqui, que o que o motivava a pregar ou fazer a obra de Deus era o Espírito Santo. E sabe como que eu e você podemos viver então essa motivação espiritual? É quando Jesus é Senhor sobre nossa vida. Essa é a única possibilidade, a única forma. Porque se Deus não for o Senhor,
sobre a sua vida, a sua motivação vai se perder fácil, fácil. Se não for assim, meus irmãos, a nossa carnalidade vai sobressair. Porque a nossa carne fala e ela fala alto. O mesmo apóstolo Paulo, falando à igreja em Gálatas, ele fala sobre isso. Ele diz assim: pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Então, se você quer ter motivação espiritual para servir, você precisa deixar Deus assumir o controle total da sua vida. Deixar que os propósitos de Deus sejam os seus propósitos. Deixar que a missão de Deus seja a sua missão. Deixar que os alvos de Deus sejam os seus alvos. E aí, se nós agimos assim, nós não vamos mais tomar nenhuma decisão apenas colocando os prós e os contras, como a maioria de nós faz. Mas quando a nossa motivação, presta atenção nisso, quando a nossa motivação é espiritual e não carnal, numa tomada de decisão nós vamos chegar para Jesus e perguntar: Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça com relação a esta questão? O que é que o Senhor faria se estivesse aqui no meu lugar? Porque aí a motivação não vai ser carnal, mas a motivação vai ser espiritual. Sabe, meus irmãos, nem sempre, e você acho que concorda comigo, nem sempre a nossa motivação para fazer alguma coisa é espiritual. Às vezes, ela é carnal também. Isso acontece com todos nós. Mas se deixarmos essa motivação carnal tomar conta da nossa vida, tomar conta das nossas decisões, tomar conta da nossa caminhada, nós vamos nos destruir. E além disso, nós vamos destruir também algo que é muito precioso para nós. Nós vamos então destruir a nossa família. Quantas famílias hoje estão quebradas, desestruturadas, destruídas, porque a motivação da vida não foi uma motivação espiritual, mas as motivações foram carnais. Quantas amizades foram destruídas também, porque nas tomadas de decisões, foram tomadas decisões carnais e não espirituais. Nós podemos dizer até empresas, quantas empresas hoje estão falidas, porque a motivação nas decisões foram motivações puramente carnais e não espirituais. Igrejas, quantas igrejas hoje vivem em frangalhos, porque a motivação nas decisões, no comportamento, são motivações carnais e não espirituais. Então, portanto, tudo que você for fazer, se fizer com a motivação carnal, vai acabar, vai ser destruído. Mas se você fizer com a motivação correta, a motivação espiritual, certamente vai prosperar. E era isso que o apóstolo Paulo estava defendendo, que ele estava servindo, estava trabalhando na obra de Deus pela motivação espiritual. E essa é a primeira marca do servo de Deus, é a marca que eu e você precisamos deixar nesse tempo. Uma segunda marca do servo de Deus, está aqui no verso 16, na parte A, é a convicção de que está onde está para influenciar. Olha só o verso 16, diz assim: para que possamos pregar o evangelho nas regiões que estão além de vocês. Quando a nossa motivação para fazer aquilo que nós fazemos é uma motivação espiritual, nós passamos a ter também a convicção de que nós estamos onde estamos para influenciar, para causar influência na vida das pessoas, porque nós estamos onde estamos por causa de um chamado. É a convicção de que foi Deus que nos colocou ali onde estamos, por causa de um propósito dele. Isso nos leva, meus irmãos, a entender que você, por exemplo, que é professor, você é professor não apenas para ensinar história, geografia, matemática, português, algum idioma, mas você é professor para que, além de ensinar tudo isso que você ensina, você seja ali naquele lugar uma pessoa que influencia positivamente aquele ambiente, aquelas pessoas que vivem ao teu redor. Porque a sua motivação para fazer aquilo que você faz, que é dar aula, que é ministrar aula, não é uma motivação carnal, mas é espiritual. Está conseguindo me entender? Você que é advogado, você não é advogado apenas para defender a causa de um seu cliente, mas é advogado para influenciar as pessoas. Você que é funcionário público, não é funcionário público apenas porque você passou em um concurso, está exercendo aquela função ali naquele estabelecimento público, mas você está ali porque passou no concurso, mas está ali
com a motivação espiritual, então é para influenciar. Você que é empresário também, não é porque você é empresário, não é porque apenas conseguiu construir uma empresa, mas está ali pela motivação espiritual, está ali para influenciar. O apóstolo Paulo, falando sobre esse tema, ele fala muito fortemente em Filipenses, capítulo 1, no verso 27, e ele diz um texto, meus irmãos, uma palavra aqui, que precisa impactar a minha vida em todo o tempo, e precisa impactar também a sua vida em todo o tempo, em tudo aquilo que você faz. Ele diz assim: vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho. Olha só que palavra forte. E você olha esse termo aqui no seu original, a palavra vivei, significa literalmente, não é figura de linguagem, mas literalmente significa portai-vos. Portai-vos como cidadãos do reino de Deus, cidadãos dos céus. Apontando então para a vida pública do cristão, aquilo que ele vive no seu dia a dia, para a sua forma de viver na sociedade. Então diz, olha, portai-vos de maneira digna, como cidadãos dos céus. E quando você age dessa forma, convicto de que você está ali, porque Deus o colocou ali, que você está ali pela motivação espiritual, você começa a viver influenciando as pessoas. E quando você começa a viver dessa forma, você vai ver, e certamente você vai ver isso, coisas de Deus acontecendo ali ao seu redor. Porque você está ali pela motivação espiritual e sabe que está ali para influenciar as pessoas. Você não foi colocado ali casualmente. No trabalho que você está, não foi a casualidade, não foi porque você foi bem ali nos recursos humanos, ali na entrevista, não. Deus o queria ali. Foi Deus que colocou você nesse lugar. E você está ali para influenciar. E aí coisas de Deus realmente começam a acontecer. Você vê, por exemplo, Davi. Davi era rei. Ele, em certo momento, ele fugiu, porque seu filho Absalão se revoltou contra ele, e ele teve que fugir, se refugiar. Mas ele havia então deixado a sua coroa em Jerusalém. E lá na caverna onde ele estava refugiado, escondido, ele conseguia dormir em paz, porque ele sabia, ele dizia que ele foi colocado como rei, não pelas pessoas, mas foi colocado por Deus. Então a coroa poderia ter ficado lá em Jerusalém, mas a unção continuava com ele. A unção continuava sobre sua cabeça. Meus irmãos, quando nós temos essa convicção de que estamos onde estamos, porque foi Deus que nos colocou ali naquele lugar, nós enfrentamos aquilo que for necessário, tomando decisões sempre, decisões espirituais e não carnais. E ainda que as coisas estejam ruins ao nosso lado, estejam ruins onde nós estamos, nós sabemos que Deus tem um plano para nós ali. E que às vezes nós não entendemos bem aquele plano ainda. Porque Deus, meu irmão, e você precisa entender isso, Deus nem sempre revela todos os detalhes do plano dele. Como nós queríamos que Deus revelasse, ficaria mais fácil, mas Deus não revela todos os detalhes. Mas à medida que nós vamos seguindo esse plano, o Senhor então vai se mostrando, o Senhor vai se revelando, e você então vai vendo que você está naquele lugar certo para fazer a vontade de Deus. E também começa a entender que está onde está não é pelo trabalho, mas é por causa de Deus. E ainda, meus irmãos, ficamos mais motivados ainda, porque sabemos que Deus está conosco nesse negócio. A Bíblia diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? E essa é outra motivação para servir. Essa é outra motivação para ser servo e deixar marcas no nosso serviço, evidências do nosso serviço nesse tempo. Mas a terceira marca também do servo, que nós precisamos evidenciar nesse tempo, é fazer uso das armas espirituais em todo e qualquer enfrentamento, em todo e qualquer ambiente. Olha só os versos 3 e 4, o que Paulo diz assim: pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Muitas pessoas, quando entregam a vida a Cristo, o fazem motivados por algum problema, por alguns problemas talvez que estão vivendo. Imaginam que naquele momento Deus vai resolver todas aquelas questões e que a vida a partir daquele momento será uma vida completamente prazerosa. Mas não é assim que funciona. Deus resolve sim algumas questões, isso é certo. Deus é poderoso, Ele resolve, isso é certo.
mas nós também passamos a enfrentar outras coisas que nós não enfrentávamos. Sabe por quê? Porque quando você faz as coisas na motivação espiritual, você vai na contramão de muitas coisas desse mundo. Você vai, até tem um livro falando sobre isso, que é Contracultura. Você vai na contracultura de muitas coisas, porque a motivação da maioria das pessoas, ou de muitas pessoas, não é espiritual, mas é carnal. E aí vem o enfrentamento, porque você está vivendo numa outra dinâmica. Você está vivendo a motivação espiritual. E essa motivação espiritual, então, vai na contramão, vai de choque. E a motivação espiritual, meus irmãos, ela não é para ser vivida apenas aqui nesse ambiente de celebração coletiva. Mas essa motivação é para ser vivida lá fora também. Porque se você viver essa motivação apenas aqui e não lá fora, não vai dar certo, não vai funcionar. E para o enfrentamento dessas batalhas, é isso que Paulo está dizendo aqui, que Paulo diz assim, no enfrentamento dessas batalhas que vai acontecer, porque você tem a motivação espiritual contra a motivação carnal, nesse enfrentamento, use as armas espirituais e não as carnais. Num período onde se fala muito em armamento, desarmamento, Paulo está dizendo aqui que nossas armas não são humanas, mas são espirituais. Está certo que Paulo não está dizendo aqui, ou não está fazendo um contraponto entre as armas de fogo e as armas espirituais. Mas ele está fazendo aqui um contraponto entre as armas que nós usamos, armas humanas, que são as artimanhas que o mundo oferece, com as armas espirituais. E ele diz assim, embora nós vivamos humanamente, né, somos seres humanos, estamos nesse mundo, a nossa luta, meu irmão, não é baseada nesse padrão humano, mas as nossas lutas, as nossas armas precisam ser armas espirituais. E as armas espirituais que nós usamos, segundo Paulo aqui, são divinas. E eles são poderosas em Deus para destruir fortalezas. E aqui ele usa uma metáfora, porque próximo a Corinto, havia uma colina, toda de 600 metros de altura. E lá no topo dessa colina tinha uma fortaleza que era quase indestrutível. E Paulo usa essa situação mostrando que com as armas espirituais nós destruímos, nós vencemos todas as fortalezas que se opõem contra nós. O apóstolo Paulo, ele derrubou toda a ideologia contrária ao evangelho, e por isso ele diz que é necessário então aqui levar todo pensamento cativo a Cristo, para torná-lo obediente a Cristo. Sabe por que isso, meus irmãos? Que precisamos levar todo pensamento cativo em obediência a Cristo, porque as nossas ações revelam aquilo que nós estamos pensando, revelam o nosso pensamento. E não devemos então nos acomodar a qualquer ideia que se apresenta contrário ao Evangelho de Cristo. E por isso, sempre vai haver esse enfrentamento. Paulo sempre buscava agir assim. E ele explica melhor esse texto em 1 Coríntios, um pouco antes, no capítulo 9, em 1 Coríntios, dizendo assim, faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Vocês não sabem que dentre os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcance o prêmio. Todos que competem nos jogos submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser encontrado desqualificado. Outra tradução diz, reprovado. Além desse texto, há outros textos que Paulo escreve. A Timóteo ele escreve, procura apresentar-te a Deus aprovado. Porque a maior necessidade deste mundo é de pessoas aprovadas por Deus para servir a Deus de forma completa e forma absoluta, usando as armas corretas, que são as armas espirituais. Porque se nós não usarmos as armas espirituais nos enfrentamentos que nós temos, e nos adequarmos então às armas humanas, meus irmãos, nós colocaremos a nossa vida e aquilo que nós fazemos a se perder. Porque muitas famílias hoje estão em frangalhos. Porque muitas pessoas hoje estão destruídas, derrotadas. Porque muitas igrejas hoje capengam, tão somente porque estão usando as armas carnais e não as espirituais. Agora preste atenção nisso. As nossas batalhas nunca podem ser enfrentadas, as suas batalhas nunca podem ser enfrentadas com armas humanas.
Porque elas são totalmente ineficazes nas batalhas, nos enfrentamentos. Porque as batalhas que nós enfrentamos são espirituais e não tem como você enfrentar uma batalha espiritual usando uma arma humana. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra as pessoas, mas é contra os principados e contra as potestades desse mundo, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então não tem como você enfrentar isso usando armas humanas, somente armas espirituais, porque o nosso poder não vem de nós, o nosso poder vem de Deus, não vem dos nossos argumentos, mas vem da graça de Deus. E por isso o verso 5 diz assim: destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Meus irmãos, nossa chamada é para isso, para combater tudo aquilo que se levanta contra Cristo. E fazer isso, e tem que fazer isso com as armas espirituais, e não com ataque às pessoas. Porque a nossa luta não é contra as pessoas. A nossa luta é contra o mundo espiritual da maldade. E esse outra marca que nós devemos evidenciar nesse tempo. Usar o armamento espiritual em todo e qualquer enfrentamento. Mas também a outra marca do servo de Deus nesse tempo é evidenciar a graça e o poder de Deus neste mundo. Olha só o que diz 1 Coríntios capítulo 2, versos 4 e 5. Diz assim: minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito. Para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Paulo está falando aqui da maneira como os coríntios se converteram do paganismo. Ele está afirmando que a conversão deles se deu por conta do poder de Deus. E não por causa da sabedoria humana. Porque quem destrói a fortaleza não é a sabedoria humana, mas é o poder de Deus. Ele está dizendo então que foi o poder de Deus que destruiu todas as ideias falsas que estavam arraigadas no coração deles. E por isso eles saíram do paganismo e foram para o cristianismo. Sabe o que isso me ensina a você? Que quando Jesus se transformou, você então se tornou marca do poder de Deus nesse mundo. Quando Jesus fez um milagre na sua casa, na sua vida, você se tornou marca do poder e da graça de Deus nesse mundo. Quando Jesus transformou e quando Jesus transforma o seu casamento, vocês se tornaram como casal marcas do poder e da graça de Deus nesse mundo. Meus irmãos, isso é tão interessante dessa marca, dessa evidência, que quando nós olhamos, por exemplo, para a vida do profeta Jonas, aconteceu isso com ele. Jonas, ele foi pregar em Nínive, depois de todo aquele atrapalhado que ele fez, ele foi lá para Nínive pregar. E ele começa então a dar o seu testemunho ali naquela cidade. E ele conta a sua história, dizendo que ele ficou 3 dias e 3 noites na barriga de um peixe. E ele foi vomitado ali na praia, ele conta toda essa história. E certamente aconteceu algo no seu corpo, que evidenciava que realmente aquilo tinha acontecido com ele. Porque, segundo os estudiosos, a pele de uma pessoa que fica nessa condição fica diferente, fica esbranquiçada. Ele então tinha marcas desse acontecimento. E a cidade de Nínive, para você conhecer essa história, estava num período de guerra. E um pouco antes da chegada de Jonas ali, do profeta pregando o evangelho, Deus mandou um eclipse do sol naquele período. E no entendimento daquele povo, daquela época, o eclipse de sol era visto como um mau presságio. Então todo mundo começou a ficar assustado. E eles começaram então a ficar assustados com aquele acontecimento. Será o que vai acontecer? Nós vimos eclipse, agora o que vai acontecer conosco? Outra coisa que era naquela época, os ninivitas, eles criam num deus Dagon, que era metade homem e a metade peixe. Aí vem Jonas. Aparece lá o profeta, com a pele esbranquiçada, dizendo que havia sido engolido por um grande peixe. Ficou 3 dias, 3 noites na barriga daquele peixe. Foi vomitado ali na praia. E agora trazia uma mensagem para aquele povo. Meus irmãos, aquele povo está com o coração aberto para ouvir a mensagem. E essa história também é testificada pelo marinheiro inglês, que também foi engolido por um peixe. E 2 dias depois, esse peixe ficou boiando ali na praia. E as pessoas então acharam, abriram aquele peixe. Ali estava aquele marinheiro ainda vivo.
mas com a pele toda esbranquiçada também. E aí, voltando para Nínive, aquele povo então começa a ficar impressionado com aquilo que eles veem. E começam a perceber que realmente Deus age. Porque havia marcas, evidências da graça de Deus na vida de Jonas. E não é isso mesmo que acontece? A graça e o poder de Deus mexendo com a vida das pessoas, mostrando aquilo que Jesus fez. Sabe, meus irmãos, não é o nosso modo de vestir que vai causar impressão nas pessoas, mas são as evidências da graça de Deus através da nossa vida. A nossa argumentação não está apenas nas palavras. Às vezes você não consegue persuadir uma pessoa com a sua convicção, ou com a sua fé, ou com a sua palavra. Mas você consegue persuadir naquilo que é visível, naquilo que Deus fez em você. Você está conseguindo me entender? As marcas dessa graça precisam ser evidenciadas através de você, através de mim. O que produz conversão de fato são as marcas de Cristo, que Cristo produziu em nós, e as pessoas veem isso. Você vê isso, por exemplo, como Saulo. Como que Deus pegou um homem como Saulo e transformou em Paulo? Foram essas marcas, essas evidências. Um homem como Simão e transformou em Pedro. Um homem como Jacó e se transformou em Israel, príncipe de Deus. É isso que Paulo está dizendo aqui. De que há manifestações da graça e do poder de Deus neste mundo, nesse tempo. E essas manifestações acontecem todos os dias. Todos os dias. Quando você ora e Deus responde a sua oração, Deus está se manifestando ali. Quando você achava que não tinha mais jeito para nada, sem esperança, e Deus foi lá e transformou, e renovou a sua esperança, e mudou a sua história, ali houve a marca da graça e do poder de Deus ali. Essas marcas foram evidenciadas ali. Você, portanto, meu irmão, minha irmã, é a marca viva desse poder de Deus nesse tempo. E é por causa dessas marcas, é por causa dessas manifestações visíveis da graça de Deus na sua vida, que outras pessoas vendo, se convertem, recebem a Cristo. Quando você vive a vida cristã do jeito que ela precisa ser vivida, na sua inteireza, observando os princípios bíblicos, você se torna a marca da graça e do poder de Deus nesse tempo, ali onde você está. E as pessoas olham você e dizem, olha, se Deus fez isso com essa pessoa, eu quero esse Deus também. Porque se Deus mudou ele, Deus tem poder para me mudar também. E assim você vai alcançando as pessoas. Sabe, meus irmãos, nesta manhã, eu quero desafiar você a viver isso. A experimentar essas questões na sua vida. Para evidenciar essas marcas do servo de Deus nesse tempo. Para deixar Deus te usar nesse tempo como servo de Deus. Sabendo que Deus quer usar cada um de nós no local onde nós estamos. Eu quero desafiar você a servir sempre pela motivação espiritual. Sempre pela motivação espiritual. A estar convicto também que você está onde está, não é por outra coisa, em primeiro lugar, a não ser para influenciar aquele ambiente. Para também fazer uso das armas espirituais em todo enfrentamento, em qualquer enfrentamento. Não armas humanas, mas as espirituais. E também evidenciar a graça e o poder de Deus por onde você passar. E que Deus abençoe a sua vida, que Deus possa usar a sua vida nesse tempo como marca da graça e do poder dele nesse mundo. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Ó Deus, nós te louvamos mais uma vez nesta manhã e somos gratos também ao Senhor por essa celebração. Obrigado, ó Deus, por tudo aquilo que já aconteceu aqui hoje, ó Deus. Obrigado pelas canções, obrigado por esta mensagem. Deus continua falando aos nossos corações, que essa palavra, ó Deus, tem impacto em todas as vidas aqui, em todas aquelas pessoas que estão ouvindo também à distância, e todas aquelas ainda que ouvirão, ó Deus. Mas também, Deus, possa falar também através de nós, alcançando outras pessoas. Deus, que nós possamos, ó Deus, ser servos, usados por Deus nesse tempo, deixando marcas positivas, marcas da graça e do nosso compromisso com o Senhor por onde nós passarmos. Muito obrigado, esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos ficar em pé, meus irmãos, para cantar essa última canção. Dizer a Deus, Senhor me deu a vida e não posso explicar o que o Senhor és para mim. Nas tuas mãos, Jesus, entrego tudo o que sou.
e a cada dia eu vou resplandecer a tua luz. A cada dia eu vou, a cada dia eu vou levar ao mundo teu amor, e te buscando eu conhecerei teu coração, caminhando-me a cada passo à frente. A cada dia eu vou ser a luz do teu amor. A cada dia pra ti eu viverei, a cada dia seguirei teu coração. A cada dia eu te amarei, Senhor. Mais uma vez, Vinícius, o que dizer? O que dizer, ó Deus? O Senhor me deu a vida e não posso explicar o que o Senhor é para mim. Nas tuas mãos, Jesus, entrego tudo o que sou. A cada dia eu vou resplandecer a tua luz. A cada dia eu vou levar ao mundo teu amor, e te buscando eu conhecerei teu coração, encaminhando-me a cada passo à frente. A cada dia eu vou ver a luz do teu amor. A cada dia pra ti eu viverei, a cada dia seguirei teu